Vivemos em um mundo capitalista baseado em relações de bens de consumo. Quanto maior o ganho e a produção, mais satisfeitos ficamos. Entretanto, existem aqueles que são excluídos da sociedade por não possuírem. Esses, segundo o sociólogo Anthony Giddens, vivem em uma situação de pobreza absoluta, onde condições de subsistência como moradia, vestimenta, alimentação e saneamento básico são inexistentes. As razões que levam as pessoas à situação de rua são múltiplas, envolvendo a responsabilidade do indivíduo ou sendo produzidas e reproduzidas pelas forças estruturais da sociedade, gerando um paradigma de culpabilização da vítima ou do Estado. O maior alvo de exposição às ruas são os desempregados, os idosos, deficientes, crianças, mulheres, membros de famílias grandes ou monoparentais e minorias étnicas. Segundo dados apresentados pela Prefeitura de Santos, o número de pessoas em situação de rua aumentou significativamente nos últimos 20 anos. De acordo com o censo realizado em 19 de fevereiro de 2014 e apresentado durante o seminário População em Situação de Rua, um Desafio Coletivo, realizado pela Prefeitura, a cidade de Santos possui em seu território cerca de 591 pessoas em situação de rua e 206 acolhidas. Bairros com concentração de população de rua: Vila Nova, 16%, Vila Matias, 13%, Gonzaga, 8%, Centro, 6%. Eu acho que a sociedade, quando a gente fala sociedade, a gente fala população, a gente fala as instituições, e nessas instituições os profissionais, o poder político, o poder jurídico, né? A sociedade parece que é um ente, assim, a sociedade é todos nós, né? E todas as instituições que nós fazemos para tentar atender a necessidade da população, né? Porque as instituições existem para isso, né? Para fazer com que a gente viva melhor. Eu acho que a sociedade, estão pensando nesse esquema todo, né? A gente tem uma cultura muito autoritária, na minha opinião. Não é uma cultura que vai fazendo a sociedade, pensando essa sociedade a partir da base. Então, você tem uma formação social no Brasil em que as pessoas demandam a outros, geralmente políticos, governantes, vereadores, o poder de resolver os problemas. Então, eu não quero enxergar a população de rua, porque ela é fedida, ela é feia, ela é briga, ela é suja, não é? Não é isso que eu penso, mas ela concretamente para a sociedade, ela é isso tudo. Então, não quero, deixa o poder público, só tem que cobrar do poder público, como se, né, eu vou dar minha sopa, né, com os grupos que se reúnem, né, com uma maior vontade, dão uma sopa e não percebe com isso, eles falam que a pessoa permaneça naquela condição. Né, mas eu estou mais aliviada porque pelo menos eu estou ajudando. Quem está mais aliviado? Ele está fazendo um bem, mas é um bem que perpetua uma condição que não intervém adequadamente naquela situação. E às vezes as pessoas que estão querendo trabalhar para aquela pessoa, tem que mudar aquela condição de rua, ficam prejudicadas, principalmente os profissionais, ficam prejudicados porque acaba favorecendo a permanência daquela pessoa. Então, não sei se é tampar os olhos, a gente ainda tem uma cultura em que os problemas sociais são resolvidos por outros que são as autoridades, que é o poder público, né? O psicólogo ele é uma peça-chave. Nós somos novos, né, na psicologia social. A gente está repercutindo aí pelo menos uns 10 anos para cá que a gente tem tido reconhecimento nessa área. Existem muitas discussões calorosas quando a gente junta assistente social com psicólogo, a coisa ferve, como a gente diz, né? Porque a gente tem aquela coisa do subjetivo, do eu empírico, das histórias, né? De trazer à tona a história de vida da pessoa, né? A gente não está ali para burocratizar, a gente está ali para desconstruir, né? Esse é o nosso papel, desconstruir de uma forma subjetiva. Quando eles vêm para a rua, eles estão com vínculos familiares fragilizados, eles estão com problemas com uso intensivo, né, abusivo de drogas e álcool. Então eu acho que assim, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né, ou algum tipo de aversão a esses conteúdos, se chocar, né, ficar surpreendida
ou ficar abismada com alguma coisa que você escuta, porque às vezes os conteúdos eles são bem fortes. Quem é um morador de rua hoje, né? Ele mudou, sofreu várias modificações por conta da crise, né, política e econômica. Hoje o morador de rua, a pessoa em situação de rua, é aquele cidadão que perdeu o trabalho, é aquele cidadão que teve uma desilusão amorosa, é aquela pessoa que foi abusada, né, sexualmente ou psicologicamente quando criança. Então, mudou muito. Então a gente tem um cuidado maior para não rotular e nem nomear, só a gente classificar. Eu atuo na cidade de Santos, meus contatos são as pessoas que estão em situação de rua de Santos. Então, pelo que eles me passam, né, eles são invisíveis, né? Tem aquela invisibilidade. A cidade de Santos é uma cidade higienista, né? É uma cidade elitizada. Então, quer dizer, por exemplo, agora a gente vai entrar no final do ano, né? Então vai ter aquela questão, vamos limpar a orla da praia, vamos tirar todos os moradores de rua, eles vão para onde? Região do mercado, que é a região onde concentra a maioria das pessoas em situação de rua, né? Então a sociedade, ela é uma sociedade que precariza, ela não ajuda, né? Não faz a gente não se organiza para que isso deixe de ser um problema social. As mulheres, elas têm mais medo mesmo de ficar na rua, né? Exposta. Os homens é uma coisa muito pontual. Tem homens que têm medo, de dormir e se acordar na base da porrada pela polícia. Tem homens que têm medo de morrer, né? Porque o que acontece? Teve casos esse ano passado que chegaram a matar, né, pessoas em situação de rua. Então a gente não sabe se foi um outro morador de rua, se foi uma policial, a gente não sabe quem foi, né? Mas aconteceu. Então eles têm muito medo disso. É algo muito. Tem um termômetro, tem horas que acontece isso direto, que é agressão, é violação, e tem horas que fica tranquilo. Depende do quê? De você passar a consciência de cidadania para essas pessoas que estão na rua e fazer com que elas reivindiquem pelos seus direitos. Nós estamos aqui, ok. Só que eu estou aqui, a gente não sabe o que acontece lá fora. Então é legal que a gente passe essa consciência de classe, passe essa consciência de cidadania para eles, para que eles consigam também ter armas para lutar contra isso, né? Eles assim, fragilizadíssimos, né? Por conta da ausência de afeto, da ausência de carinho, da ausência de cuidado próprio, com a própria saúde, né? Com a própria aparência. Eles já chegam pedindo socorro, na maioria dos casos. Tem pessoas que estão na rua e a rua é a pseudo-liberdade delas. Então elas estão ali porque elas gostam de fazer uso de droga, né? E ali ninguém vai importunar eles, porque aqui dentro, por exemplo, tem regras, né? A vivência é uma vivência comunitária. Então nós temos horários e regras. Tem pessoas que não se adaptam a isso. Então aí já ela aceita ajuda. Mas as pessoas que se adaptam, têm mais facilidade e também estão abertas a isso, a mudar, né? A sentar e a soltar o que está incomodando e de fato querer uma mudança, são as pessoas que mais aceitam a ajuda, né? Geralmente a gente ficava andando de um canto para o outro, procurando um lugar para a gente poder ficar. Porque quando, na verdade, faz um mês que eu estou aqui, eu estava em São Paulo. Eu de Sorocaba fui direto para São Paulo, eu e meu marido. Ele chegou lá, uns albergues lá não aceitavam mulher. Não tinha vaga para mulher, só tinha vaga para homem. Daí, para ele não me deixar sozinha, é a primeira vez que eu saio da minha cidade. Para mim não ficar sozinha na rua, ele ficava junto comigo e ficava dormindo debaixo de um viaduto. No início eu nunca morei na rua, certo? Aí eu tive uns problemas com a minha família, quando a mulher faleceu. Aí eu criei meus filhos e fui juntando a vida e a seguinte. Aí eu desativei, eu vim para a rua, conheci as drogas. Até meus 32, 33 anos eu não usava. Aí eu encontrei como se pode dizer assim, um apoio para poder se esconder da realidade. Não era nada fácil não, porque de dia você tinha o convívio com muitas pessoas diferentes, certo? E de noite vinha, como é que se pode dizer assim, vinha a solidão. Porque até uma barata tem um lugar para se esconder de um outro. Quem mora na rua não tem. Eu sempre tive um sonho de um dia fazer uma faculdade e ser advogada ou juíza. Esse sempre foi um sonho meu.
Mas, infelizmente, vamos dizer assim, por enquanto fica só no sonho. O que me deixa mais feliz é eu acordar todo dia e poder ver a vida. E do que você sente mais falta? Da minha família. Você tem que lutar de cabeça erguida e continuar. A maior dificuldade, acho que tem várias. Entendeu? Acho que tem várias. É local para dormir, para comer, né? É de tudo. Não tem aquela maior prioridade. Não tem, é tudo um pacote completo. Eu acho que eu era invisível. Só quem sabia da minha vida era eu. Porque na rua tem muito risco também, entendeu? Principalmente pra gente que é mulher, viver na rua é mais difícil do que para homem, porque para as mulheres viver na rua, você tem muito homem na rua. São poucas mulheres que tem na rua. Então vai ficar muito arriscado. A sociedade ela tem altos e baixos. Vai depender de quem quer ser ajudado. Certo? Se você quiser ser ajudado, você vai correr atrás. Certo? É a mesma coisa, eu não sei, vocês estão estudando, mas se vocês quiserem atingir um objetivo, vocês têm que correr atrás. É a mesma coisa da pessoa que está lá fora. Se eles quiserem ser ajudados, quiserem mudar de vida, eles vão ter que correr atrás. Senão não vai adiantar. Você pode fazer um monte por eles e não vai chegar a ponto nenhum, não vai chegar a lugar nenhum. O meu sonho para o futuro é pegar, arrumar um serviço, eu e meu marido arrumar um serviço, entendeu? De começo, assim, alugar um quartinho, um cômodo que seja para nós dois viver, entendeu? Daí depois, futuramente, comprar a nossa casa, entendeu? Para dar um futuro para os nossos filhos também. A única coisa que eu quero é continuar lutando, arrumar um lugarzinho, graças a Deus eu consegui, a ajuda dela também, certo? Conseguir um lugar para continuar a minha vida e continuar vivendo. Eles vai editar, né? Antes só.